milionário viúvo, se escondeu no jardim para testar a noiva e suas trigêmeas. Até que a garçonete fez o impensável. O jardim da mansão Valença parecia uma pintura perfeita demais para ser real. As cadeiras brancas estavam enfileiradas como soldados em formação. Cada laço de cetim amarrado com a precisão de quem cobra caro por metro quadrado de elegância. Rosas vermelhas explodiam em arranjos que mais pareciam esculturas. E o perfume delas brigava com o cheiro doce do champanhe francês que esperava nas bandejas de prata. O céu de São Paulo, por milagre, tinha resolvido cooperar. Azul sem nuvens, sol morno de fim de tarde. Aquele tipo de luz dourada que fotógrafo adora e convidado acha chique. Mas no meio de tanta perfeição ensaiada, três coisas destoavam, feito mancha de vinho, em toalha branca. A primeira, Cíntia Moreira, de uniforme preto e branco meio amassado, segurando três bebês ao mesmo tempo, não era exatamente um colo. Era mais um malabarismo desesperado. Com Lúcia pendurada no ombro esquerdo, Helena encaixada no braço direito e Marina espremida contra o peito, as três choravam naquela frequência aguda que faz qualquer adulto querer sair correndo. Mas Cíntia continuava ali, murmurando baixinho, dando beijinhos na testa suada das meninas. Como se o mundo inteiro não estivesse olhando, a segunda, Patrícia Alencar, de vestido vermelho que custava mais que o aluguel anual de Cíntia, avançando pelo gramado com o dedo em riste e a voz afiada feito lâmina. O batom dela era perfeito, o cabelo impecável, mas a cara estava transfigurada de ódio. Ela gritava, não, ela urrava. Coisas sobre absurdo, invasão, desrespeito, enquanto alguns convidados viravam o pescoço e outros fingiam não ver. E a terceira, talvez a mais estranha de todas, Augusto Valença, o dono de tudo aquilo. O noivo, que deveria estar sorrindo para o altar, estava agachado atrás de um arbusto aparado, com o terno cinza-chumbo todo amassado e a gravata torta. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados e ele parecia incapaz de se mover. Apenas observava como se estivesse assistindo a um acidente em câmera lenta e não conseguisse desviar o olhar. Alguém cochichou. Que vergonha! Outro respondeu. Sempre soube que esse casamento era precipitado demais. E foi nesse momento, com o caos instalado, a elite paulistana chocada e Augusto Valença congelado, feito estátua, que a história finalmente chegou onde sempre ia dar, no ponto de não ter mais volta, mas para entender como três bebês, uma garçonete e uma noiva de vermelho conseguiram explodir um casamento de milhões. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo. 3 meses antes, Cíntia pisou pela primeira vez no mármore da mansão Valença com o coração apertado e a mala velha pesando no ombro. Ela tinha vindo direto da rodoviária, ainda com o cheiro de ônibus grudado na roupa. E a primeira coisa que pensou foi, meu Deus, isso aqui é maior que a igreja da minha cidade. A casa não era só grande, era intimidadora, pé direito altíssimo, paredes brancas que pareciam nunca ter sido tocadas, lustres de cristal que refletiam a luz de um jeito quase agressivo. Tudo ali gritava dinheiro, mas de um jeito estranho, como se a casa estivesse tentando compensar alguma coisa. Não tinha bagunça, não tinha vida. Era bonito demais para ser confortável. Dona Neide, a governanta, foi quem recebeu Cíntia na porta dos fundos. Uma senhora de uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque apertado, avental impecável e olhar cansado de quem já viu muita coisa. Você deve ser a moça da agência, disse ela sem sorrir, mas também sem hostilidade. Cíntia, né? Isso mesmo. Dona... Cíntia estendeu a mão, mas Dona Neide apenas acenou com a cabeça, indicando que ela entrasse. Deixa eu já te avisando, aqui a gente não faz intimidade com o patrão, o DR. Augusto não gosta de conversa fiada, não gosta de barulho e, principalmente, não gosta de gente que fica perguntando demais, entendeu?
Entendi, sim, senhora. Ótimo. Você vai servir o jantar hoje à noite. Tem umas 10 pessoas confirmadas. Tudo gente importante. Capricha na postura. Não derrama nada. E pelo amor de Deus, não fica olhando para os convidados como se eles fossem bicho raro. Cíntia assentiu, engolindo o nó na garganta. Já tinha trabalhado em casas grandes antes, mas nunca numa coisa desse nível. A verdade é que ela estava ali porque a agência de trabalho temporário tinha garantido que pagavam bem e em dia. E isso, para quem precisava mandar remédio para o pai todo mês e pagar aluguel de um quarto minúsculo na Vila Prudente, era argumento suficiente. O jantar foi exatamente como Dona Neide tinha avisado. Formal, silencioso, cheio de gente que falava baixo e sorria pouco. Cíntia serviu vinho tinto, recolheu pratos, trocou talheres, sempre de cabeça baixa, sempre invisível. E foi só quando ela subiu para o segundo andar para buscar uma bandeja esquecida que ouviu choro de bebê. Não era um chorinho qualquer, daqueles que dá e passa. Era um choro desesperado, agudo, do tipo que faz o peito da gente apertar. Cíntia hesitou, olhou para o corredor vazio e então caminhou devagar até a porta entreaberta no fim do corredor. O quarto das trigêmeas era enorme, mas frio. Tinha 3 berços brancos encostados na parede. Uma cômoda cheia de fraldas dobradas com perfeição militar e uma poltrona de amamentação que parecia nunca ter sido usada. E ali, chorando com a cara vermelha e os punhos cerrados, estavam elas, Lúcia, Helena e Marina, 3 bebês, sozinhas. Cíntia entrou sem pensar. Pegou Lúcia no colo primeiro, a menor, a que chorava mais alto, e começou a balançar devagar, murmurando baixinho: "Calma, meu amor, calma." A menina se agarrou nela com uma força surpreendente, como se estivesse pedindo: "Não me larga." Foi quando Cíntia percebeu. As fraldas estavam sujas, a mamadeira vazia e jogada no canto do berço, e ninguém tinha vindo ver. Ela trocou as 3, uma por uma, aqueceu a mamadeira na cozinha sem que ninguém percebesse e voltou para o quarto. Sentou na poltrona, colocou Lúcia no colo e começou a cantar, baixinho, uma modinha antiga que a mãe dela cantava antes de morrer. Aos poucos, o choro foi diminuindo. Helena bocejou, Marina fechou os olhinhos e foi ali, segurando 3 bebês que não eram dela, num quarto gelado de uma mansão que nunca seria sua. Que Cíntia Moreira sentiu uma coisa que não sentia há muito tempo. Propósito, ela não sabia ainda, mas aquele momento, aquele gesto pequeno, quase invisível, ia mudar tudo. Porque lá embaixo, encostado na parede do corredor, de terno amarrotado e copo de uísque na mão, Augusto Valença tinha ouvido a canção e pela primeira vez em 6 meses, desde que Elisa tinha morrido, ele sentiu algo além de vazio. Ele subiu devagar, parou na porta do quarto e viu uma garçonete desconhecida, de uniforme simples, embalando suas filhas com um carinho que ele não conseguia dar. Augusto não entrou, apenas ficou ali, observando, sentindo a culpa apertar o peito feito torno. E então, sem que ninguém visse, ele virou as costas e desceu as escadas. 3 meses depois, ele estaria escondido num arbusto, assistindo àquela mesma garçonete salvar tudo o que ele quase deixou destruir. Mas isso ainda ia demorar um pouco para acontecer. Cíntia não tinha planejado voltar ao quarto das trigêmeas. Na verdade, ela tinha planejado fazer exatamente o contrário. Manter a cabeça baixa, fazer o trabalho dela e ir embora sem deixar rastro. Era assim que funcionava na vida dela. Sempre tinha sido. Gente pobre não se mete, não opina, não se envolve. Gente pobre sobrevive, mas tem coisas que a gente não consegue desver. E o choro daquelas 3 bebês tinha grudado nela feito caramelo quente. No dia seguinte, quando Cíntia voltou para a mansão, agora contratada para uma temporada de 3 meses, renováveis conforme desempenho,
Ela tentou se convencer de que ia ser diferente, ia limpar, ia servir, ia sorrir educado e fingir que não escutava nada além do que mandavam ela escutar. Durou até o meio da tarde. Ela estava passando pano no corredor do segundo andar quando ouviu de novo aquele choro esganiçado, desesperado, que parecia não ter fim. Cíntia olhou para os lados, mordeu o lábio, apertou o pano na mão e largou tudo no chão. Entrou no quarto e encontrou a mesma cena do dia anterior. Helena com a fralda encharcada, Lúcia com a cara vermelha de tanto chorar e Marina com aquele olhar meio perdido de bebê que já desistiu de pedir ajuda. Cadê a babá? Cíntia murmurou para si mesma. Olhando em volta, ninguém, nem sinal. Ela pegou Helena primeiro, porque era a que chorava mais alto, e começou a trocar a fralda com aquela pressa nervosa de quem sabe que está fazendo algo errado, mas não consegue parar, enquanto limpava, cantarolava baixinho, mais para se acalmar do que para acalmar a bebê. Mas funcionou. Helena parou de chorar, ficou só fungando, com os olhinhos inchados fixos no rosto de Cíntia. Pronto, meu amor, sussurrou Cíntia, passando a mão no cabelinho ralo da menina. Agora tá melhor, né? Foi quando ela ouviu a voz atrás dela. O que você tá fazendo aqui? Cíntia quase derrubou Helena no susto, virou rápido e deu de cara com Dona Neide parada na porta, com os braços cruzados e uma expressão que Cíntia não conseguiu decifrar. Parecia meio brava, meio aliviada. Eu ouvi ela chorando, Dona Neide, e não tinha ninguém. Então a babá saiu para comprar remédio, cortou Dona Neide, mas a voz dela não tinha o tom de bronca que Cíntia esperava. Devia ter voltado faz meia hora. Desculpa, eu não queria me meter. É que... Para de pedir desculpa. Dona Neide entrou no quarto, pegou Lúcia no colo com uma facilidade que só quem já criou filho tem, e começou a balançar a menina devagar. Você fez o certo. Bebê não pode ficar assim. Cíntia piscou, sem saber o que dizer. Mas o Dr. Augusto, ele não vai gostar se souber que eu... O Dr. Augusto não sobe aqui faz semanas. A voz de Dona Neide saiu mais amarga do que ela provavelmente queria. Ela suspirou, ajeitou Lúcia no ombro e olhou para Cíntia com aquele cansaço de quem carrega um peso sozinha há tempo demais. Olha, menina, eu vou te dar um conselho. Se você quer durar nessa casa, aprende logo a regra. Aqui embaixo, a gente finge que tá tudo bem. Aqui em cima, a gente faz o que pode. E as meninas... Cíntia perguntou baixinho. Quem cuida delas de verdade? Dona Neide não respondeu. Só olhou para Lúcia, que tinha finalmente adormecido no colo dela, e balançou a cabeça devagar. Agora, aparentemente, nós duas. E foi assim que começou. Cíntia passou a subir para o quarto das trigêmeas sempre que tinha um tempinho livre. Às vezes era só para trocar uma fralda. Outras vezes, para aquecer a mamadeira e dar na boca de cada uma. Devagar, com paciência, ela começou a reconhecer os choros. Helena era a mais escandalosa. Lúcia chorava com soluços e Marina ficava quieta até o último segundo. Como se tivesse medo de incomodar, Cíntia trazia um paninho de casa, um pedaço velho de flanela que cheirava a sabão de coco e lavanda, e enrolava cada bebê com ele antes de botar para dormir. Dizia que era para elas se sentirem abraçadas. Dona Neide fingia que achava bobagem, mas Cíntia percebeu que ela começou a lavar o paninho com cuidado extra, como se fosse coisa importante. Uma tarde, Cíntia estava cantando uma modinha antiga. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Quando Marina agarrou o dedo dela, não foi um toque qualquer. Foi aquele jeito que bebê tem de segurar, com força, como se dissesse, fica. E Cíntia ficou até Marina adormecer. Ficou até o sol começar a descer. Ficou até Dona Neide aparecer na porta com uma xícara de café e um olhar que dizia, você é boba. Mas eu entendo. Você vai se apegar.
avisou Dona Neide, estendendo a xícara. Cíntia pegou o café, tomou um gole amargo e deu de ombros. Já me apeguei. Dona Neide suspirou, mas não discutiu. Apenas sentou na beirada da poltrona e ficou ali, em silêncio, olhando as 3 meninas dormirem, a mãe delas, a Dona Elisa. Dona Neide começou hesitante. Ela era boa, não era desse tipo metida, sabe? Ria alto, fazia bagunça, botava música no último volume, o DR. Augusto era mais sério, mas ela deixava essa casa viva. E o que aconteceu com ela? Cíntia perguntou baixinho. Complicação no parto. Dona Neide limpou os olhos rápido antes que a lágrima caísse. Trigêmeas é arriscado, os médicos avisaram. Mas ela quis tentar, disse que ia dar conta, só que não deu. Cíntia sentiu um aperto no peito e o DR, Augusto, morreu junto com ela. Dona Neide olhou para Cíntia com uma tristeza que pesava. Não do corpo, mas do resto. Ele não olha para essas meninas direito porque cada vez que olha, vê a mulher que perdeu. É cruel, eu sei, mas é assim que a dor funciona às vezes. Cíntia não disse nada, só olhou para Marina, ainda agarrada no dedo dela, e pensou em como era injusto uma criança pagar pelo luto de um adulto. E aquela mulher, a Patrícia, Dona Neide, fechou a cara na hora. Essa aí, ela começou, mas parou como se tivesse medo de falar demais. Olha, menina, eu não sou de falar mal de ninguém. Mas se você for esperta, fica de olho nela. A Dona Elisa nunca gostou da Patrícia. Dizia que ela tinha olhos de cobra. Por quê? Porque cobra não pisca, bah. Dona Neide se levantou, ajeitou o avental. E a Patrícia, quando olha para você, parece que está calculando quanto você vale ou quanto você atrapalha. Cíntia sentiu um arrepio. Ela vem muito aqui, mais do que devia. Dona Neide caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou e disse num tom de aviso: e quando ela vem, menina, ela não gosta de ser contrariada. Cíntia conheceu Patrícia pessoalmente 2 dias depois. Ela estava no quarto das trigêmeas, trocando a fralda de Lúcia, quando ouviu o salto alto batendo no corredor. Tac, 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 ritmado, confiante. Cíntia nem precisou olhar para saber que era ela. Patrícia entrou no quarto como quem entra num escritório. Postura ereta, ombros para trás, olhar varrendo tudo com eficiência cirúrgica. Ela usava um conjunto bege impecável, um cabelo preso num coque baixo e batom nude que devia custar mais que o salário semanal de Cíntia. Você deve ser a nova garçonete, disse Patrícia sem cumprimentar. Sim, senhora, Cíntia. Patrícia cruzou os braços, olhando Cíntia de cima a baixo. E o que você está fazendo aqui em cima? A cozinha não é no térreo. Eu estava só, ajudando com as meninas, a babá. A babá é paga para isso. Você não é. O tom era educado, mas gelado. Não quero criar confusão, Cíntia, mas aqui cada um tem sua função. A sua é servir e limpar, não cuidar de criança. Cíntia sentiu o rosto esquentar, mas abaixou a cabeça. Desculpa, senhora, não vai acontecer de novo. Ótimo. Patrícia sorriu, mas era daqueles sorrisos que não chegam nos olhos. Augusto gosta de ordem. E eu também. Ela saiu do quarto com a mesma confiança com que entrou, deixando um rastro de perfume caro e uma sensação ruim no ar. Cíntia ficou parada, segurando Lúcia no colo, sentindo o coração bater acelerado, e foi nesse momento que a bebê começou a chorar de novo. Não por fome, não por fralda, mas porque de alguma forma, até ela tinha sentido, Patrícia Alencar não era do tipo que gritava. Pelo menos não na frente de gente que importava. Ela tinha aprendido cedo, ainda na faculdade de Direito, quando percebeu que mulher que levanta a voz vira histérica, enquanto o homem que levanta a voz vira líder, que o poder verdadeiro está no controle, no sorriso calculado, na voz mansa que esconde a ameaça, no jeito de fazer parecer que você está sendo razoável enquanto aperta o pescoço de alguém. E Patrícia era excelente nisso.
Ela conhecia Augusto desde a faculdade. Não eram próximos na época. Ele era do grupo dos herdeiros certinhos que estudavam para valer. E ela era da turma que fazia networking agressivo em cada happy hour. Mas Patrícia sempre teve boa memória para gente útil. E quando viu, anos depois, a notícia da morte de Elisa Valença no jornal, ela não sentiu pena, sentiu oportunidade. Começou devagar. Uma mensagem de condolências no WhatsApp. Um encontro casual num evento corporativo. Um convite para jantar só para distrair a cabeça. Augusto estava tão afundado no luto que mal percebeu quando Patrícia começou a ocupar espaço. Primeiro foi só presença, depois virou companhia e então, sem que ninguém percebesse direito, virou inevitabilidade, 3 meses depois da morte de Elisa. Patrícia já estava jantando na mansão 2 vezes por semana. 6 meses depois, tinha chave do portão e agora, 9 meses depois, usava aliança de noivado com um diamante que brilhava como promessa de futuro blindado. Mas tinha um problema. 3 problemas. Na verdade, pequenos, barulhentos e juridicamente protegidos, as trigêmeas. Patrícia nunca teve paciência com criança. Achava aquilo tudo muito orgânico, choro, cocô, saliva, vômito, uma bagunça constante que não resolvia nada. E bebê, então, nem se fala. Bebê não conversa, não entende lógica, não serve para nada além de sugar tempo e dinheiro. Mas o pior não era isso. O pior era que aquelas 3 coisinhas estavam entre ela e o que ela realmente queria. Controle total sobre o patrimônio Valença. Patrícia tinha lido o testamento de Elisa, não oficialmente, claro, mas ela tinha seus contatos e aquela cláusula maldita estava lá, clara como água. Qualquer tentativa de afastamento, negligência ou má conduta em relação às filhas menores resultará em anulação imediata de benefícios patrimoniais à futura cônjuge. Traduzindo, enquanto as trigêmeas fossem um problema vigiado, Patrícia não podia fazer nada, mas se elas deixassem de ser um problema, bem, aí a história mudava e Patrícia era boa em fazer problemas desaparecerem. Foi numa tarde de quinta-feira que Cíntia viu o lado de Patrícia que ninguém mais via. Ela estava no quarto das trigêmeas, trocando Marina, quando ouviu vozes no corredor. Uma era de Augusto, baixa, cansada, monossilábica. A outra era de Patrícia, mas num tom que Cíntia nunca tinha ouvido antes, agudo, impaciente, irritado. Eu não tô pedindo para você resolver. Augusto, eu tô pedindo para você contratar alguém competente que resolva. A voz de Patrícia vazava pela porta entreaberta. Essa babá é um lixo. As meninas vivem chorando. A casa tá um caos. E eu não vou ficar administrando isso para você. Patrícia. Ah, pelo amor de Deus. Abaixa a voz. Augusto tentou, mas ela cortou na hora. Não, você fica fugindo, Augusto. Fica enfiado no escritório, viajando, inventando reunião. E quem sobra para lidar com essa bagunça? Eu. E eu não assinei contrato para ser babá. Cíntia congelou com Marina no colo, tentando não fazer barulho. Elas são suas filhas, continuou Patrícia. E agora a voz tinha um veneno que dava até para sentir pelo corredor. E se você não consegue olhar para elas sem ver a Elisa, então o problema é seu. Não meu, resolve isso. Ou coloca num colégio interno, ou sei lá, contrata uma equipe que fique 24 horas com elas e me deixa em paz, silêncio. Cíntia segurou a respiração. Então, a voz de Augusto baixa, derrotada. Tá bom, eu vou ver o que dá para fazer. O som dos saltos de Patrícia se afastando ecoou pelo corredor. E Cíntia, com Marina nos braços, sentiu o estômago revirar. Colégio interno, equipe 24 horas, como se fossem problema. Não, gente. Marina começou a chorar. Um choro baixinho, quase pedido de desculpa. Cíntia apertou a menina contra o peito, sussurrando. Eu não vou deixar. Eu juro que não vou deixar.
Mas a verdade é que ela não sabia como ia cumprir essa promessa. No dia seguinte, Patrícia voltou ao quarto, mas dessa vez não foi conversar com Cíntia. Foi conversar com Lúcia. Cíntia tinha acabado de colocar as 3 para dormir e estava saindo do quarto quando ouviu a porta se abrir. Instintivamente, ela se escondeu atrás da cortina do corredor. Não sabia bem por quê, mas algo no jeito de Patrícia entrar. Silenciosa, fez o alarme dela disparar. Patrícia caminhou até o berço de Lúcia, que tinha acabado de acordar e estava fazendo aquele barulhinho de choro pré-choro, sabe? Aquele que começa devagar, avisando que a bomba vai explodir. E então Patrícia fez algo que fez o sangue de Cíntia gelar. Ela balançou o berço forte. "Para de chorar", disse Patrícia entre dentes, dando solavancos no berço. "Eu não aguento mais esse barulho, Lúcia." Assustada, começou a chorar de verdade, alto, desesperado, e Patrícia balançou mais forte. "Para!" Cíntia não pensou, só agiu. Saiu de trás da cortina e entrou no quarto como um furacão. "Para!" ela gritou, correndo até o berço e se colocando entre Patrícia e Lúcia. "Pelo amor de Deus, ela é um bebê." Patrícia virou devagar, com aquele sorriso frio que não combinava com o resto do rosto. A garçonete, de novo. "A senhora não pode fazer isso, ela está assustada. A senhora está machucando ela." Machucando. Patrícia deu um passo para frente e Cíntia sentiu o perigo real. "Eu estou educando. Criança precisa aprender que não é dona do mundo. Ela tem 6 meses. E eu tenho 35 anos e uma paciência que acabou faz tempo." Patrícia cruzou os braços. "Agora, Cíntia, eu vou te dar um conselho de graça, porque eu sou caridosa. Volta para o seu lugar. Você é funcionária aqui. Temporária, substituível, e se continuar enfiando o nariz onde não foi chamada, vai descobrir o quanto." Cíntia segurou Lúcia contra o peito, com as mãos tremendo de raiva e medo misturados. "Eu não vou deixar a senhora machucar essas meninas." Patrícia deu uma risada curta, sem humor. "Ah, que fofo! A Cinderela querendo salvar as princesinhas." Ela se aproximou mais, até ficar a centímetros de Cíntia. "Escuta bem, queridinha. Você não tem poder nenhum aqui. 0. E se tentar qualquer coisa contra mim, eu garanto que você vai sair dessa casa pela porta dos fundos, sem referência, sem acerto, sem nada. Entendeu?" Cíntia não respondeu. Só abraçou Lúcia mais forte. Patrícia sorriu. "Ótimo. Vejo que chegamos a um entendimento." E saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Cíntia ficou ali, parada, com Lúcia chorando no colo e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Dona Neide apareceu na porta segundos depois, com o rosto pálido. "Eu ouvi tudo", sussurrou ela. "Menina, você mexeu com coisa perigosa." Eu não podia deixar", Cíntia respondeu, a voz falhando. "Ela estava machucando a Lúcia, Dona Neide. Não dava para fingir que não vi." Dona Neide se aproximou, pegou Lúcia dos braços de Cíntia com delicadeza e colocou a menina de volta no berço. Então virou para Cíntia e disse, com um misto de medo e admiração: "Você é corajosa ou muito burra, ainda não decidi qual." Cíntia deu um sorriso torto, sem graça. "Provavelmente os dois." Dona Neide suspirou fundo. "Bom, então se prepara, porque a Patrícia não esquece, e ela não perdoa." E Cíntia sabia que Dona Neide estava certa, mas também sabia outra coisa. Tinha cruzado uma linha, e agora não dava mais para voltar. A vingança de Patrícia começou no dia seguinte, silenciosa, cirúrgica, do jeito que pessoas perigosas fazem. Cíntia desceu para a cozinha de manhã e encontrou Dona Neide com a cara fechada, mexendo uma panela no fogão com movimentos bruscos demais. Sinal ruim. "Bom dia, Dona Neide." "Bom, nem tanto." A governanta virou, enxugando as mãos no avental. "A Patrícia mandou instalar câmeras novas no 2º andar." Cíntia sentiu o estômago afundar. Câmeras, mas já não tinha câmera lá em cima. Tinha, mas segundo ela, as antigas não tinham boa resolução.
Dona Neide fez aspas no ar, com a voz carregada de ironia amarga. Agora tem uma apontada direto para o corredor do quarto das meninas, e outra na sala de estar, e outra no hall de entrada do andar. Ela tá me vigiando, ela tá te cercando, corrigiu Dona Neide. E tem mais, a babá que cuidava das meninas foi demitida hoje cedo. Patrícia contratou uma substituta, já deve estar chegando. Cíntia sentiu um frio subir pela espinha. E o Dr. Augusto, ele sabe disso tudo. Dona Neide deu de ombros cansada. O Dr. Augusto sabe o que a Patrícia quer que ele saiba, e ultimamente ele não quer saber de nada. A babá nova se chamava Silvia, 50 e poucos anos, magra, feito galho seco, com um rosto que parecia não ter sorrido desde o século passado. Ela chegou com uma maleta preta, um jaleco branco impecável e uma expressão de quem estava ali para seguir ordens, não para fazer amizade. Cíntia a encontrou no quarto das trigêmeas na mesma tarde. Silvia estava sentada na poltrona mexendo no celular, enquanto Helena chorava no berço com a fralda claramente suja. Com licença, Cíntia disse, tentando manter o tom educado. A Helena está precisando trocar. Silvia nem levantou os olhos do celular. Eu sei, ela chora, mas não é nada grave. Criança precisa aprender a esperar. Cíntia piscou, sem acreditar no que tinha ouvido. Ela é um bebê. Bebê não aprende a esperar. Bebê precisa de cuidado. Agora Silvia olhou devagar, com aquele tipo de olhar que deixa claro quem manda. Você é a garçonete, né? A Patrícia me avisou sobre você. Diz que você gosta de dar palpite. Eu não dou palpite, eu cuido das meninas. Não mais. Silvia se levantou, guardando o celular no bolso. A partir de agora, eu cuido. Você faz a sua função. E a sua função não inclui esse andar fora do horário de limpeza, tá claro? Cíntia apertou os punhos, sentindo a raiva subir. E se eu ver que você está negligenciando elas? Silvia sorriu. Um sorriso fino, venenoso. Aí você vai ter que provar, e boa sorte com isso. Querida, porque as câmeras estão todas apontadas para você, não para mim. Nos dias seguintes, a situação só piorou, as trigêmeas começaram a ficar doentes. Primeiro foi Helena, com uma febre que subiu do nada, depois Marina, com uma tosse seca que não passava, e por último Lúcia, que simplesmente parou de comer direito, ficando cada vez mais mole, mais quieta. Cíntia tentou falar com Silvia, mas a babá sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. É só uma virosinha. Bebê fica assim mesmo. Você está exagerando. E quando Cíntia sugeriu chamar um pediatra, Silvia foi direto falar com Patrícia, que, é claro, deu razão para babá e ainda mandou um recado gelado para Cíntia. Pare de criar caso. Mas o pior não eram as desculpas. Era o que Cíntia via quando ninguém achava que ela estava olhando. A mamadeira esquecida no canto do berço, já fria, a fralda que ficava suja tempo demais, o remédio para febre que sumia misteriosamente antes da hora de dar. E Silvia, sempre com aquela cara de paisagem sentada na poltrona, mexendo no celular como se nada daquilo fosse com ela. Uma noite, Cíntia não aguentou. Esperou todo mundo dormir, subiu para o segundo andar, mesmo sabendo das câmeras, e entrou no quarto das trigêmeas. Marina estava chorando baixinho, com a cara vermelha de febre. Cíntia pegou a menina no colo, sentiu a temperatura da testa e sentiu o coração disparar. Tá muito quente, quente demais. Ela correu até o banheiro, molhou uma toalha com água fria e começou a passar na testa, no pescoço, nos pulsinhos de Marina, tentando baixar a febre. A menina se agarrou nela, chorando, e Cíntia sentiu uma mistura de raiva e desespero subir pela garganta. Eu não vou deixar, sussurrou balançando Marina devagar. Eu prometo, meu amor, eu não vou deixar. Foi quando ela ouviu a voz atrás dela. Interessante. Cíntia virou e lá estava Patrícia, encostada no batente da porta de roupão de seda e cara de quem tinha acabado de ganhar na loteria, a garçonete desobedecendo ordens de novo.
Patrícia entrou no banheiro, os passos ecoando no piso frio. Eu avisei que você não podia subir aqui fora do horário. Não avisei. A Marina tá com febre alta, alguém tinha que fazer alguma coisa. E você é médica agora. Patrícia cruzou os braços, com aquele sorriso que Cíntia já odiava. Ou só uma empregada metida que acha que sabe mais que todo mundo? Eu sei quando uma criança está precisando de ajuda. Ajuda. Patrícia repetiu a palavra como se fosse piada. Você quer saber o que eu acho? Cíntia, eu acho que você está obcecada com essas crianças. Acho que você está confundindo o seu papel aqui. E acho que isso está ficando preocupante. Cíntia apertou Marina contra o peito. O que é preocupante é essa menina estar com febre e ninguém fazer nada. Silvia já medicou, tá tudo sob controle. Mentira, eu vi a caixinha do remédio, tá cheia, ninguém deu nada para ela. Patrícia deu um passo à frente e o tom dela mudou. Ficou baixo, perigoso. Cuidado com o que você está insinuando, Cíntia, porque acusar a babá e a mim de negligência é coisa séria. Eu posso até processar por difamação, sabia? Eu não estou insinuando, eu estou falando. Patrícia sorriu, e foi aí que Cíntia percebeu. Ela tinha caído direitinho na armadilha. Ótimo, disse Patrícia com uma calma assustadora. Então, amanhã cedo, a gente senta com o Augusto e você repete tudinho isso que acabou de falar. Na frente dele e da Silvia, e a gente vê quem ele acredita, na noiva dele ou na garçonete temporária que está aqui há menos de 2 meses. Cíntia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Patrícia se virou para sair, mas parou na porta e olhou para trás. Mas, Cíntia, a câmera do corredor pegou você entrando aqui. Então, se eu fosse você, preparava uma boa desculpa, porque amanhã você vai precisar. E saiu, deixando Cíntia sozinha com Marina nos braços e uma certeza martelando na cabeça. Ela tá me encurralando. Na manhã seguinte, Cíntia foi chamada ao escritório de Augusto. Ele estava sentado atrás da mesa enorme de mogno, com a cara de quem não tinha dormido direito. Patrícia estava ao lado dele, de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo e aquela expressão de preocupação que parecia saída de novela mexicana. Silvia estava sentada numa cadeira no canto, com o rosto impassível. Cíntia, começou Augusto com a voz cansada. A Patrícia me trouxe algumas preocupações sobre o seu comportamento. Cíntia engoliu seco. Que tipo de preocupações, senhor? Que você tem invadido o espaço das minhas filhas, fora do seu horário de trabalho? Que tem confrontado a babá e que ontem à noite entrou no quarto dela sem autorização e fez acusações graves contra a Silvia e contra a Patrícia. Senhor, eu só entrei porque a Marina estava com febre e ninguém tinha feito nada. A Marina foi medicada, cortou Patrícia. Com voz firme, a Silvia seguiu o protocolo correto. E você, sem informação médica nenhuma, resolveu intervir e ainda acusar a gente de negligência. Mas o remédio não foi dado. Eu vi a caixa. Silvia finalmente falou com uma calma irritante. Eu dei o remédio às 19 horas. Como prescrito, a caixa está cheia, porque eu comprei uma reserva. Tenho a nota fiscal, se quiser ver. Cíntia sentiu a armadilha se fechando. Senhor, por favor, acredite em mim. Cíntia. Augusto suspirou, passando a mão no rosto. Eu entendo que você se preocupa com as meninas, mas você precisa entender o seu lugar aqui. Você foi contratada para servir e limpar, não para cuidar das minhas filhas. E se continuar invadindo o espaço delas, eu vou ter que tomar uma decisão que nenhum de nós quer. Cíntia sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a deixar cair. Tá bom, senhor, desculpa. Ótimo. Augusto fez um gesto de dispensa. Pode voltar ao trabalho. Cíntia saiu do escritório com as pernas bambas e o peito apertado, e quando passou pelo corredor, ouviu a voz de Patrícia, baixinha, sussurrando para Silvia. Perfeito, agora ela sabe que não tem para onde correr. Cíntia passou os 3 dias seguintes pisando em ovos, fazia a limpeza em silêncio, servia o jantar de cabeça baixa, evitava o 2º andar como se fosse área radioativa. Mas à noite,
quando deitava no colchão fino do quarto minúsculo na Vila Prudente, ouvia o choro das trigêmeas ecoando na cabeça, sempre como se tivesse gravado na memória e não saísse mais. Ela tentou se convencer de que não era problema dela, que tinha feito o que podia, que precisava do emprego, que o pai dela precisava dos remédios, que gente como ela não muda nada, mas toda vez que fechava os olhos, via a cara de Marina com febre e a voz de Patrícia dizendo: "Na lua de mel eu resolvo." Foi num sábado à tarde, quando a casa estava vazia. Augusto tinha viajado a trabalho, Patrícia tinha saído para almoçar com amigas, Silvia tinha folga. Que Cíntia tomou uma decisão estúpida ou corajosa, dependia do ponto de vista. Ela ia procurar alguma coisa, qualquer coisa. Alguma prova de que não estava louca, de que Patrícia realmente era o perigo que Cíntia sentia no osso. Começou pela sala de estar do segundo andar. Aquela que ninguém usava. Tinha uma estante cheia de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Uns vasos caros demais para ter flor de verdade. E uma mesinha de canto com gavetas trancadas. Cíntia hesitou. Isso é invasão de privacidade. Isso é motivo de demissão. Isso é loucura. Mas então lembrou de Lúcia chorando no berço, enquanto Patrícia sacudia o móvel com força e abriu a gaveta, vazia. A segunda também, e a terceira frustrada. Cíntia estava prestes a desistir quando ouviu um rangido estranho no chão. Pisou de novo. O som se repetiu. Abaixou, passou a mão no taco de madeira e percebeu. Uma das tábuas estava solta. Com cuidado, levantou e ali, num espacinho escondido entre o piso e o contrapiso, tinha uma caixa de sapato empoeirada. O coração dela disparou. Tirou a caixa, abriu devagar e o que encontrou fez o ar sumir dos pulmões. Um porta-retrato pequeno. Elisa Valença sorrindo. De vestido florido, com Augusto ao lado e as mãos dela sobre a barriga já grande de grávida. No pescoço dela, um pingente delicado em forma de coração, com 3 pedrinhas claras cravadas. Uma para cada bebê e embaixo do porta-retrato, amarrotado, mas legível, um documento, testamento. Cíntia pegou o papel com as mãos tremendo, leu, releu e na terceira vez precisou sentar no chão porque as pernas não seguravam mais. Tinha uma cláusula, bem no meio do texto, sublinhada com caneta vermelha por alguém. Provavelmente a própria Elisa. Fica estabelecido que qualquer tentativa, por parte de futura cônjuge do testador, de afastar, negligenciar ou colocar em risco a integridade física, emocional ou patrimonial das filhas menores, Lúcia, Helena e Marina Valença, resultará em anulação imediata e irrevogável de todos os benefícios, doações e direitos patrimoniais concedidos a tal cônjuge. Cíntia leu de novo, e de novo Elisa sabia. Elisa tinha previsto exatamente o que Patrícia ia tentar fazer. Ela guardou o testamento na caixa, recolocou tudo no lugar e saiu da sala com o coração batendo tão forte que achava que ia acordar a casa inteira. Dona Neide estava na cozinha descascando batatas quando Cíntia entrou feito furacão. Dona Neide, a gente precisa conversar. A governanta olhou para ela, viu a expressão no rosto e largou a faca na pia. O que você fez, menina? Eu achei o testamento da Dona Elisa. Dona Neide ficou pálida. Você o quê? Eu achei, estava escondido numa sala lá em cima e tem uma cláusula, Dona Neide. Uma cláusula que protege as meninas. Se a Patrícia fizer qualquer coisa para machucar elas, ela perde tudo. Dona Neide puxou uma cadeira e sentou, como se as pernas tivessem falhado. Meu Deus do céu! A senhora sabia? Cíntia perguntou, tentando controlar a voz. Dona Neide demorou para responder quando falou. A voz saiu baixa, cheia de culpa. Eu sabia que a Dona Elisa tinha feito algo. Ela me contou uns dias antes de morrer
Disse que tinha medo, que não confiava na Patrícia, que se algo acontecesse com ela, eu precisava proteger as meninas, e a senhora não falou nada. A voz de Cíntia saiu mais dura do que ela queria. Para quem? Cíntia. Dona Neide explodiu com os olhos marejados. Pro Dr. Augusto, que mal olha para as próprias filhas. Para Patrícia, que já me odeia. Eu sou empregada, menina. Se eu abrir a boca, quem que vai acreditar em mim? Cíntia respirou fundo. Tinha razão. A mesma razão que valia para ela. Então a gente precisa de alguém que eles escutem, disse Cíntia. Alguém que tenha peso, autoridade. Tipo quem? O advogado, aquele que cuidava dos assuntos da Dona Elisa, como que era o nome? Dr. Siqueira. Dona Neide limpou os olhos com a barra do avental. Mas faz meses que ele não aparece aqui. A Patrícia cortou ele logo que ficou noiva. Ele ainda trabalha para a família. Tecnicamente, sim. Mas o Dr. Augusto não liga mais para ele. Patrícia convenceu ele a contratar um escritório mais moderno. Cíntia apertou os punhos. A gente precisa falar com ele, mostrar o testamento. Ele vai saber o que fazer. Dona Neide balançou a cabeça, hesitante. Menina, você tem certeza disso? Porque se a Patrícia descobrir que você está mexendo nessas coisas, ela já está me destruindo de qualquer jeito, Dona Neide. Cíntia olhou para a governanta com uma determinação que ela mesma não sabia que tinha. Pelo menos assim, eu levo ela junto, Dere. Siqueira tinha um escritório pequeno em Pinheiros, num prédio antigo que cheirava a mofo e papel velho. Cíntia marcou uma reunião se passando por conhecida da família Valença. E apareceu na segunda-feira de manhã, com o testamento dobrado na bolsa e o estômago embrulhado de nervoso. O advogado era um homem de uns 60 e poucos anos, cabelo ralo, óculos de armação grossa e um ar de quem já tinha visto gente demais mentir na cara dele. Então, disse ele, depois que Cíntia se apresentou e explicou a situação. Você é a garçonete que anda cuidando das meninas. O senhor sabe. Dona Neide me ligou ontem. Ele tirou os óculos e limpou as lentes devagar. Contou que você achou o testamento. Cíntia tirou o papel da bolsa e colocou na mesa. Siqueira pegou, leu, e o rosto dele foi ficando cada vez mais sério. Eu sabia que a Elisa tinha feito isso, murmurou ele. E quase para si mesmo, mas achei que o documento tivesse sido destruído. Destruído por quem? Por quem você acha? Ele olhou para Cíntia com uma expressão cansada. Patrícia teve acesso aos arquivos da família depois que ficou noiva, não oficialmente. Mas você sabe como é, o Augusto estava tão perdido que deixou ela ajudar a organizar a papelada? Eu avisei que era arriscado. Ele não me ouviu, mas o testamento ainda é válido, não é? É. E essa cláusula é blindada. Se conseguirmos provar que a Patrícia está negligenciando ou colocando as crianças em risco, ela perde todos os direitos patrimoniais. Se conseguirmos provar, Cíntia repetiu, sentindo o peso da palavra. Exato, Dr. Siqueira cruzou os braços. E provar não é fácil. Você tem testemunhas, gravações, algo concreto? Cíntia pensou. Pensou nas câmeras. Todas apontadas para ela, pensou em Sílvia, sempre com desculpa na ponta da língua. Pensou em Augusto, ausente, cego. Não. Admitiu derrotada. Eu não tenho nada, Dr. Siqueira suspirou. Então, minha jovem, você tem duas opções: desistir ou conseguir algo que não deixe margem para dúvida. Cíntia olhou para ele com o maxilar apertado. Como? Ele se inclinou na cadeira com um brilho estratégico nos olhos. Fazendo ela se entregar sozinha, Cíntia voltou para a mansão com a cabeça fervilhando. Siqueira tinha dado uma ideia. Arriscada, quase suicida, mas possível, gravar Patrícia falando não qualquer conversa, mas a conversa, aquela em que ela deixasse claro, sem sombra de dúvida, que tinha planos para as trigêmeas, planos ruins.
O problema era como fazer isso sem ser pega. Cíntia passou a noite inteira pensando. E foi só quando o sol começou a nascer que ela lembrou de uma coisa. Patrícia tinha reuniões ao telefone, sempre. Fechava a porta do escritório, falava baixo, achava que ninguém ouvia. Mas Cíntia limpava o corredor ao lado todos os dias. E se ela deixasse o celular gravando, escondido, bem pertinho da porta? Era arriscado, era ilegal, era desesperado, mas era a única chance. Cíntia tinha um celular velho, daqueles com tela rachada, bateria que durava meio-dia e memória sempre cheia. Mas tinha uma coisa boa, gravava áudio. E era tudo o que ela precisava. O plano era simples, perigosamente simples, toda terça e quinta. Patrícia tinha reuniões importantes no escritório do segundo andar, fechava a porta, falava ao telefone por horas e saía sempre com aquela cara de quem tinha resolvido mais um problema. Cíntia limpava o corredor nesses dias e já tinha percebido um detalhe. A porta nunca fechava direito, ficava sempre com uma fresta, pequena, quase imperceptível, o suficiente para som vazar e para o celular dela caber. Na terça-feira de manhã, Cíntia tomou coragem, esperou Patrícia entrar no escritório, ouviu a porta se fechar e então, com as mãos tremendo, colocou o celular no chão, bem encostado no batente, escondido atrás de um vasinho de planta decorativa que ninguém regava, apertou gravar e saiu andando, tentando parecer normal, tentando